Bom dia, tudo bem? Pode sentar, por favor. Eu quero te convidar para a leitura da Palavra de Deus em Mateus 18. Mateus, capítulo 18. Eu vou ler a partir do versículo 1. A gente está conversando, e é o nosso tema do mês, tema do nosso aniversário, que é em tempos de inteligências artificiais, conexões reais. Eu acho que a grande contribuição da igreja para o mundo, em geral, é ser uma contracultura diante do mundo. A grande contribuição da igreja ao longo da história é ser contracultural. É olhar para o que está acontecendo no mundo e propor um outro caminho, um outro jeito, uma outra forma. E parece que foi esse o ministério de Jesus. Eu gosto muito do livro do John Stott, quando ele faz um comentário do Sermão do Monte, e o título do livro é esse, Contra a Cultura Cristã. E ele trabalha ali o Sermão do Monte. E ao longo da história, me parece que a igreja deu boas respostas quando ela observou a realidade do mundo, mas não embarcou junto. Ela observou e se voltou para a palavra de Deus e ofereceu alternativas bíblicas, alternativas a respeito da vontade de Deus e não no fluxo geral do mundo. E quando a gente pensa nessa realidade, nesse fluxo novo das inteligências artificiais, esse avanço da internet de várias formas, a gente entende, usa, considera, observa, mas olha com cuidado para certas práticas, para certo estilo de vida, para certo fluxo das coisas e propõe um caminho que faça sentido segundo a palavra de Deus. E para nós essas conexões reais é o que mais nos faz sentido. E sendo uma comunidade, uma igreja ainda pequena, ainda na infância, né, como uma comunidade de 7 anos, nós temos essa oportunidade, de fato, de fortalecer essas conexões reais. O que nos grandes auditórios se torna uma coisa quase impossível, nós podemos e devemos investir e facilitar esse caminho da conexão real, das amizades espirituais, da partilha, do café e por aí vai. Então é nisso que a gente está acreditando e é essa a motivação, então, desse nosso tema do mês. Vamos para Mateus 28. Mateus 28, a palavra de Deus diz o seguinte, olha só. Naquele momento, eu vou ler a partir do versículo 1, tá? Eu tinha posto no slide só a partir do 5, mas eu vou ler a partir do 1. Naquele momento, os discípulos chegaram a Jesus e perguntaram, quem é o maior no reino dos céus? Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse, lhes asseguro que a não ser que vocês se convertam e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. Portanto, quem se faz humilde como esta criança, este é o maior do reino dos céus. Quem recebe uma dessas crianças em meu nome, está me recebendo. Mas quem fizer cair no pecado um destes pequeninos que creem em mim, melhor lhe seria amarrar uma pedra de moinho no pescoço e se afogar nas profundezas do mar. Ai do mundo, por causa das coisas que fazem cair no pecado. É inevitável que tais coisas aconteçam, mas ai daquele por meio de quem elas acontecem. Se sua mão ou seu pé o fizerem tropeçar, corte-o, jogue-o fora. É melhor entrar mutilado ou aleijado que tendo as 2 mãos dos 2 pés e ser lançado fora. É melhor entrar na vida com um olho só do que tendo 2, ser lançado no fogo do inferno. Pai amado, a gente pede ao Senhor, a gente confia no Senhor que o que lemos agora é de fato a Tua palavra e que o Teu Espírito Santo está entre nós, habita em nós e fala conosco.
mais uma vez, Senhor, em nome de Jesus. Amém. O exercício da pregação exige um conhecimento técnico, né, que a gente aprende muito na faculdade. Está aqui o Gerson, prova de que eu frequentei aquele lugar por 4 anos, pelo menos. E se estudou é outra história, né, mas frequentei. E a gente aprende as técnicas de hermenêutica, de interpretação, de homilética, de preparação e exposição do sermão, as técnicas de leitura bíblica, o aprendizado dos contextos e tal. E cada semana, então, a gente faz um pouco esse exercício para preparar e ministrar uma palavra. Mas também, e eu acho que, na verdade, o exercício mais desafiador é essa angústia do pregador de perguntar para Deus: Senhor, o que eu falo dessa vez? O que eu digo? O que o Senhor tem para dizer? E talvez você pode achar que normalmente, durante a semana, um anjo vem me dar o sermão, assim, pronto. Mas não é assim que acontece, né? A gente fica na angústia, na verdade, eu pelo menos, tentando discernir, tentando entender, e essa angústia passa por olhar o nosso tempo, por entender o que está acontecendo, por observar a vida, as coisas, a igreja, por pensar um pouco em cada um de vocês e pensar o que o Senhor tem para dizer. O Heschel, que era um importante rabino, ele dizia que os profetas de Deus, os homens e as mulheres de Deus, eles não receberam algo pronto da parte de Deus para escrever a Bíblia, por exemplo. Eles não receberam algo psicografado, não foi um anjo ou o próprio Deus que soprou no ouvido deles palavra por palavra para que eles falassem. Não foi assim. O Heschel fala que Deus dava um sentimento ao profeta, que Deus dava um peso no coração do profeta. E a partir desse peso, a partir desse sentimento, ele discernia e colocava em palavras o que Deus estava querendo dizer. Então eu acho que na vida ministerial, nesse aspecto e na pregação, tem esse elemento e precisa ter. Ganhar de alguma forma esse peso, já que não vem assim um anjo sussurrar palavra por palavra, mas ganhar um pouco esse peso, ganhar um pouco esse sentimento que muitas vezes se traduz em uma certa angústia, para discernir o que Deus tem para a gente a cada domingo, por exemplo. E essa semana foi uma semana muito perturbadora para mim, e eu acho que para todos os pais, talvez. Porque a gente viu uma denúncia muito relevante, muito séria do influencer Felca. Muito embora eu não estou aqui considerando ele, porque de fato eu também não conhecia ele, e nem achando que ele é um herói nacional, porque tem muita gente nesse Brasil trabalhando com proteção de crianças há muito tempo e de forma muito séria. Mas pela repercussão da fala, isso explodiu de forma mais intensa. E isso é uma realidade do nosso tempo, né? Às vezes você tem uma construção dia a dia, histórica, ONGs, instituições, políticos sérios, eventualmente, que trabalham nisso há anos a fio e que nada repercute muito. Mas aí chega alguém que tem visibilidade, que sabe mexer com as redes, com os algoritmos e fala um negócio e o negócio explode. Essa é só mais um sintoma dessa realidade, né? Entre aquilo que é uma construção que às vezes demora muitos anos e sequer tem tanta visibilidade, e aquilo que acontece de repente numa fala e isso explode. Então eu não quero tornar um herói da pátria alguém que tem muitos views simplesmente. Mas trouxe um elemento de denúncia muito relevante e muito sério, que é isso que foi chamado de adultização, e que por vezes se traduz ou se denigre em degeneração e de sexualização das nossas crianças.
Eu já citei aqui uma frase que me marcou muito no documentário Dilema das Redes, que eu assisti no Netflix. E no Dilema das Redes, a frase mais marcante para mim foi: se você usa a rede social, e você não paga para usar esse produto, na verdade o produto é você. Você é o produto que a rede... Não é você que usa a rede social, você é o produto que a rede social usa. E isso é muito sério, porque as pessoas começaram a usar a si mesmo como produtos, e ok, quando isso é feito por adultos, mas começamos a usar as crianças como produto e vender. Porque a internet, e especialmente a rede social, se tornou um grande camelódromo, um grande mercadão, uma grande feira onde se vende de tudo. Onde se vende bons produtos, onde se vendem maus produtos, onde se vende coisas boas que de fato ajudam algumas pessoas, onde se vendem coisas péssimas que matam outras pessoas. E aí o que ele denuncia é que por vezes as crianças se tornam este produto da venda, de forma intencional, por aqueles que manipulam bem esses algoritmos e essas formas, e de forma não intencional de quem simplesmente acha bonitinho e curte ter muitos likes e muitas curtidas. E aí eu confesso para vocês que aquilo que o Felca trouxe no vídeo me despertou, inclusive, para a minha realidade de pai. Porque, por exemplo, quando eu me tornei pai, eu percebi isso nas minhas próprias redes. Porque na minha rede social, por exemplo, se você olhar lá, tem basicamente conteúdos da Igreja Batista 21, que eu vou replicando, buscando alcançar mais pessoas, com uma palavra, com uma pregação, com um corte de vídeo, com uma postagem, convidando para isso, para aquilo. Basicamente é isso. E isso tem uma relevância não muito grande em termos de curtidas, visualizações e compartilhamentos. Mas houve um momento em que eu percebi que quando eu colocava os vídeos legaizinhos ou as fotos mais bonitas do meu filho, e especialmente mais bebê, isso repercutia muito mais. Porque todo mundo acha bonitinho, uma criança, um bebê e tal, aí o povo da família também interage mais, aí os amigos e não sei o quê, e às vezes tem uma coisa engraçada, às vezes tem uma conversa, uma atitude. E isso gerava mais likes, repercutia mais. Eu falo, nossa, que legal, né? Como repercute isso, como movimenta, e às vezes encontrava as pessoas e falava assim, eu vi seu filho, que bonito, a cara do pai. Aí eu ficava todo feliz. Aí eu fico triste quando alguém diz, não parece com você, aí eu fico triste, mas assim segue. E aí, eu já tinha tido uma ideia e um certo cuidado, porque em alguns momentos eu já tinha visto dicas, e esse tema da proteção das crianças é um tema do qual também eu acompanho há um tempo. Eu fui assessor do Carlos Bezerra Júnior em 2010, 2011, 2012, há 15 anos atrás. E lá já houve uma CPI, chamada CPI da pedofilia. A gente desenvolveu uma cartilha, 7 passos para a proteção da criança. Eu dei palestras com essa cartilha e tal. Então isso eu estou falando de 15 anos atrás. Quando eu trabalhei na primeira Igreja Batista de São Paulo com a Débora, que está aqui, a gente trabalhou nisso, e ela especialmente desenvolveu política de proteção às crianças da igreja e tal. Parceria, coisas com a Visão Mundial, coisas com várias entidades, outras de proteção das crianças. Então não é exatamente uma coisa nova para mim, e aqui nesse púlpito a gente já falou algumas vezes. Mas me trouxe mais ainda o alerta de perceber os riscos disso. Os riscos disso quando a gente faz essa exposição, e o texto bíblico é muito interessante porque ele fala que nós devemos ser como crianças para entrar no reino dos céus. E o que a gente está fazendo com as crianças, segundo a denúncia do vídeo do Felca, é tornar as crianças adultas. Veja que inversão da coisa. A gente está pegando crianças e fazendo um processo de
adultização indevida. Quando Jesus nos dá uma resposta totalmente inversa a respeito disso. Jesus diz, vocês que são adultos, vocês devem ter um coração de criança para entrar no reino. E não é vocês pegarem as suas crianças e torná-las como adultos. Colocá-las para fazer negócios, colocá-las para trabalhar em seu nome e usá-las de qualquer outra forma. Veja o quanto o evangelho se torna uma resposta contracultural para o nosso tempo, mesmo diante de um texto tão antigo. E aí, a outra coisa que nós devemos fazer é receber essas crianças como se a gente recebesse ao próprio Jesus. Quem recebe essas crianças em meu nome, me recebe. Mas quem fizer cair um deles em pecado, melhor seria amarrar uma pedra de moinho, que é uma pedra gigante, no pescoço e se afogar nas profundezas do mar. Jesus tem todo um estereótipo muito legal, muito bonzinho, muito acolhedor, muito amoroso. E é verdade, na maioria da sua jornada, do seu ministério e das suas aparições no Novo Testamento, mas há momentos muito específicos em que ele é muito duro, é muito incisivo e é muito direto. E nessa questão das crianças, ele é. Ele é muito bonzinho, muito legal, protege muita gente, é contra matar, morrer, não sei o quê. Mas quando chega no tema das crianças, ele fala, se vocês fazem se perder um desses pequeninos, seria melhor vocês se matarem afogados. Seria uma morte menos prejudicial para vocês. Se você olhar isso desavisado, você fala assim, nossa, Jesus é a favor do suicídio? Quase isso no caso de você abusar de uma criança. Jesus está dizendo, é melhor você amarrar uma pedra no pescoço e se atirar no fundo do mar. Quase isso. E aí, é importante que a gente tome consciência dessas necessidades de conexão e de proteção. Porque além da venda que eventualmente a gente pode fazer dos nossos filhos, trocando a imagem deles por likes, né? Porque no final acaba sendo isso, a gente troca uma imagem por likes. Há pessoas profundamente más que vão usar essas imagens bonitinhas, engraçadinhas, nas suas redes de pedofilia. E aí essa parte é que se torna mais perturbadora. Que é aquilo que é uma foto engraçadinha, que pode ser uma foto dentro da igreja, das nossas crianças dançando, correndo e brincando, que é aquela foto na praia, das nossas crianças brincando, que é a foto do neném de fralda andando, virá conteúdo de pedófilo em rede social, não só consumido, como comprado e vendido. E aí essa parte aqui é perturbadora. Essa parte que faz a gente olhar para o mundo e para a realidade e dizer, o que Deus está fazendo que não destruiu tudo isso aqui logo? O que Deus está fazendo que ele já não mandou o anjo Miguel com a sua espada de fogo e já destruiu esse negócio aqui todo? Porque é muito doido. E esse sentimento, em geral, e para mim, que sou um sujeito que tendo a ser otimista, que tendo a olhar a vida e as coisas legais, e as pessoas que fazem coisas por amor, por solidariedade, por movimentos sociais, legais, bonitos, etc., que eu falo, nossa, agora a humanidade vai, né? Agora a gente está aqui solidários, amorosos e tal. Aí a gente se depara com uma denúncia dessa, que é uma realidade meio que sabida, mas que, veio à tona, sim, repercutiu mais. E a gente fala, meu Deus do céu, realmente a gente tem de voltar para a Bíblia e dizer, realmente o mundo jaz no maligno. Realmente há forças demoníacas agindo na história o tempo todo e agindo do nosso lado,
agindo nas nossas redes, agindo em todo lugar e talvez, eventualmente, usando nossos filhos, as nossas crianças. E isso é muito doido. Isso é muito duro de entender, de saber, de admitir e de lidar. E aí a gente vai seguir olhando para o Salmo 123:3. Eu gosto muito, uso muito para ler esse texto aqui nos aniversários das nossas crianças, porque a Bíblia diz assim: os filhos são herança do Senhor. Os filhos são como essas heranças de Deus, são essas flechas na mão do valente, que são atiradas lá longe e etc. Que bom! Mas uma interpretação também da gente entender que os nossos filhos são herança do Senhor, que não nos pertence, mas que eles foram confiados por Deus a nós, para nós cuidarmos deles. Deus nos deu, não com um sentido de domínio, e logo esse filho é meu e eu faço com ele o que eu bem quero, como se ele fosse um objeto, um boneco, um produto para eu vender nas redes. Não, essa não é a melhor perspectiva da sua relação com seus filhos. Mas sim, os seus filhos são uma herança de Deus para você, confiados por Deus a você, e você terá de prestar contas a Deus do que você fez com eles, do como você cuidou, do como você protegeu. E isso, primeiramente, para nós, com relação aos nossos filhos, mas isso também serve para nós, enquanto igreja, diante dos filhos que vão nascendo nessa igreja, que vão sendo apresentados nessa igreja, que frequentam esta igreja. E nesse aspecto também nós temos a obrigação de sermos cuidadosos e protetores deles. E aí no mundo digital, muitas vezes as crianças são transformadas em uma marca, em uma atração, ou até em uma ferramenta de engajamento. Se você olhar as redes nossas da igreja, o engajamento que a gente tem quando a gente posta a foto das crianças, quando a gente posta as crianças cantando aqui na frente, é muito maior do que quando a gente posta qualquer coisa de nós adultos, da minha pregação ou do louvor. Porque é bonitinho, porque é engraçadinho, porque é bem visto e repercute mais. Mas é um risco a gente usá-los como ferramenta de engajamento, entende? É até uma tentação querer usá-los como uma ferramenta de engajamento, inclusive na igreja. Usar as crianças como ferramenta de engajamento, inclusive na igreja. E aí a gente deixa de ser um espaço de cuidado, de ensino, de proteção, para ser um espaço de venda, por ser um espaço de criar repercussão atrativa. Isso banaliza a dignidade e abre as portas para os abusos e para as distorções. Os abusadores são atraídos por essas imagens e podem ser atraídos para esses locais onde as crianças estão e são vulneráveis. E aí, uma coisa um pouco mais perturbadora é a história que a gente tem de relatos de abusadores que se engajam em ministérios com crianças, de abusadores que se engajam em recreações de festas infantis, de abusadores que se engajam em voluntariado de ONGs, abusadores que se engajam onde tem crianças para abusar. Ó que negócio perturbador. E ó que desafio que a gente tem de proteger as nossas crianças desses predadores que podem aparecer nos lugares mais inusitados e mais tidos como improváveis. E a gente tem de perceber, proteger, denunciar e etc. Então, antes de postar qualquer coisa sobre a sua criança, sobre outras crianças, ou sobre qualquer pessoa, mas a gente está falando especialmente de crianças, questione a si mesmo se isso protege ou expõe, se isso constrói ou explora os nossos filhos. Se você quer vender um produto nas redes, não considere os seus filhos ou crianças ao seu redor como um desses produtos. Pelo amor de Deus. Considere, tome cuidado, proteja.
Eu estava ouvindo essa semana um podcast de uma especialista em cuidado e ela falando que, inclusive, as redes abertas são um grande perigo, porque trazem esses conteúdos, mas até uma rede fechada, como o WhatsApp, também é perigoso, porque a imagem que você posta ali num grupo de família repercute de um jeito descontrolado. Porque aquele grupo de família pode ter uma pessoa que postou no outro grupo, que mandou para outro grupo, que mandou para outro grupo, que caiu num lugar que você não sabe onde. Então essa especialista, ela fala que é melhor você ter uma rede social mais fechada, mesmo que uma rede como o Instagram, mas você usar os mecanismos de fechamento e deixar o acesso restrito àquelas pessoas de confiança que não poderão pegar aquela foto nem fazer print dela, mas olhar simplesmente, do que inclusive você mandar no grupo da família no WhatsApp, porque depois você não tem controle de como aquilo repercute. É muito doido isso, porque uma das coisas que eu mais faço em casa é repercutir às vezes a imagem do Estevão para a família. A mãe da Cris mora a 600 quilômetros, a minha mãe mora a 300 quilômetros. Então, o contato que eles têm são as chamadas de vídeo que a gente faz, e a gente tenta fazer todo dia, e as fotos que a gente manda. Mas a gente não tem controle de como essas fotos podem repercutir de um lugar para outro lugar, de um encaminhamento para outro encaminhamento, e por onde vai. É isso que eu estou falando que é muito perturbador. E aí a exposição rouba a inocência, porque a internet não esquece. E as fotos e vídeos de hoje podem ser usadas de forma indevida amanhã, ou hoje mesmo. Porque aquilo fica exposto. Porque aquilo fica posto para todo mundo ver, para todo mundo observar e para todo mundo usar, e você não sabe como vai ser usado. A adultização força crianças a se comportarem como adultos para agradar a audiência. Isso é emocionalmente e espiritualmente prejudicial. Aí entra num outro campo, né? Nesse campo da adultização. Inclusive da adultização no ambiente da igreja, né? Os pregadores mirins são exemplos dessa adultização. Crianças falando e agindo como se fossem adultos. E isso repercute. E pode equivocadamente encantar a própria criança, sim, porque se a repercussão, uma certa fama na internet pode encantar nós que somos adultos, o que dirá as crianças, que não têm o seu cérebro bem formado para fazer o devido filtro e julgamento dessa repercussão. E Jesus adverte que se a gente fizer causar um desses pequeninos, isso é um pecado muito, muito grave. E ele diz, ai do mundo por conta dessas coisas. Então toda vez que eu começo a achar assim eu acho que não deveria ter inferno, né? Eu acho que deveria ter só o céu, ter só a salvação para todo mundo. Mas quando eu olho essas coisas, eu falo assim, não, precisa ter um inferno mesmo. Precisa. Tem um pessoal que precisa ir para lá, não tem jeito. Então, a gente tem que evitar postar as nossas crianças em trajes íntimos, em situação de vulnerabilidade ou que revelem localização. É perigoso marcar localização para que as pessoas não vejam as rotinas dos nossos filhos, onde eles estão, que hora eles chegam, que horas eles saem. Olha, a gente precisa ter esse nível. E é por isso que eu falo, isso é perturbador. Por quê? Porque já não basta tantas preocupações que a gente já tem, né? Se comeu direito, se está bom de saúde, se está com vacina em dia. A gente vai ter que se preocupar com isso também. Com essa questão de vulnerabilidade deles, de possível exposição deles. Nós, como pais e como igreja, somos guardiões. Provérbios 22:6 tem o clássico texto. Ensina a criança no caminho que deve andar. Mas ensinar no caminho que deve andar não é apenas ensinar a Bíblia no sentido da letra, das histórias bíblicas, mas ensinar esses valores que a Bíblia ensina para nós. E esses valores precisam ser bem interpretados e traduzidos
na realidade do hoje. Então a gente tem um desafio não só de ensinar as histórias bíblicas, mas de ensinar como essas histórias bíblicas devem pautar e impactar a nossa vida, em todos os aspectos dela, e aí, claro, inclusive no uso da tecnologia. A nossa igreja tem que ser um lugar seguro, que valoriza essa presença, a formação das crianças e não expõe como uma atração ou decoração para a rede social. Tem que ser um espaço de formação, um espaço de proteção, mas não de atração e decoração das nossas redes. É um alerta para todos nós. Guardar a infância é lutar contra um sistema que lucra com exploração e sexualização. Há um grande comércio disso. Assim como a gente sabe que há um tráfico de drogas que destrói mundo afora. Há um tráfico de armas. Há um tráfico de pessoas. E agora a gente está falando de um tráfico de imagens. Há tráfico de drogas, há tráfico de armas, há tráfico de pessoas. E agora a gente está falando de um tráfico de imagens. Que cria todo um submundo de crime. Que às vezes a gente não tem ideia, ou que a gente não para pensar, ou que a gente não quer nem imaginar, né, que a humanidade chega nesse ponto. Mas chega, infelizmente chega. E aí a gente então precisa criar regra clara para o uso de redes sociais, para o tempo de tela dos nossos filhos. Nós temos que orar, conversar com eles sobre esses perigos online. Não é fácil. Na nossa casa, a gente não é um grande exemplo. O Estevão já vê vídeos há bastante tempo, há mais tempo do que deveria. Ele não tem um tablet dele, mas ele tomou o tablet da mãe quase como o dele. E é um desafio esse controle. Mas a gente tem que insistir nisso. Cada família, claro, vai criar o seu padrão, a sua regra, tem a sua realidade, mas a gente tem que insistir nisso. Essa semana a Kátia colocou, né, a dificuldade, às vezes, de exclusão, né, do filho que não tem celular diante das outras crianças que têm celular. É um dificultador, eu acho que é um preço alto. Quem é pai de pequenos vai chegar essa hora, vai chegar esse dia, que vai ser muito difícil. Graças a Deus agora existe uma lei para não usar celular nas escolas. Infelizmente nem todas as escolas respeitam isso. Infelizmente nem todas as crianças e adolescentes respeitam o que está na lei ou o que a escola propõe. Muitas vezes os professores repercutem isso. Muitas vezes os pais ficam pedindo foto dos filhos, aí os professores ficam tendo de usar celular para tirar foto dos filhos, para mandar no grupo dos pais. Tem de tudo. Na escola que o Estevão estuda, por exemplo, é um festival de foto. O grupo de pais tem foto o tempo todo, o dia todo. E quando eu fui falar com a diretora, ela falou que os pais ficam pedindo. E aí os professores trabalham com o celular, tirando foto para mandar no grupo dos pais. Para satisfazer os pais da escola privada, que querem ver foto dos filhos toda hora. Sem entender talvez a repercussão e os perigos disso. Então a gente precisa insistir, olhar para as pesquisas, olhar para os especialistas, olhar para as recomendações e insistir. E é lógico, dá muito trabalho, dá mais trabalho entre deixar uma criança com um tablet e a gente ter um tempo de sossego e brincar. E brinca com uma coisa, e brinca com outra, e brinca com outra, e corre, e luta, e vai, e joga bola, e não sei o quê. E aí exige muito mais energia, tempo, dedicação, atenção, do que a gente soltar ali num vídeo e deixar rolar. É difícil mesmo. E assim, humanamente falando, eu tenho muito claro a realidade ideal, que meu filho de 4 anos nunca tivesse visto um desenho em tela na vida, da realidade do dia a dia, que é difícil.
Então, a gente precisa não se martirizar diante da realidade que nos é imposta, mas também não desistir de insistir naquilo que de fato é importante e melhor para os nossos filhos. E tentar se equilibrar nisso que de fato é importante para os nossos filhos. Então, alguns desafios para você. Revise as suas redes. Remova os conteúdos que possam expor crianças de forma indevida. Expor seus filhos, seus netos, suas crianças do seu relacionamento. Converse com outras famílias sobre segurança digital e discipulado no uso da internet. Isso deve ser conversa espiritual, sim. Como é que protegemos as nossas crianças na internet? Como é que a gente faz isso? Trocar informação no nosso grupo de pais, trocar informação com os nossos amigos, como é que eles fazem, como é que a gente pode fazer. Cada fase da vida das crianças também é diferente, porque uma coisa é o bebê que nasceu ontem, outra coisa é a criança com 10 anos, outra coisa é o adolescente com 15, com 17. Eu sei que tudo isso demanda um tipo de diálogo, um tipo de esforço, um tipo de exercício com eles que é diferente, devido à faixa etária deles, devido aos contextos específicos. Mas nós temos de ter essa troca, nós temos de insistir, nós temos de se cuidar, nós temos que nos proteger e proteger os nossos. E isso é discipulado. Isso também é discipulado, isso também é cuidado, isso também é proteção, isso também é ensino que Deus nos exorta. A gente tem que prestar atenção nisso. Um outro desafio que eu acho que nem está aqui, mas que me ocorre agora é o quanto a gente deve investir em instituições sérias que atuam na defesa das crianças, porque é o que eu falei, né? O que repercutiu foi uma denúncia de um cara aleatório da internet. O que a gente tem que pegar essa denúncia é, primeiro, tirar as lições que possam proteger as nossas crianças e os nossos. Segundo, vamos dar uma cavada e uma pesquisada em quem de fato protege as crianças e faz esse trabalho anos a fio. Então, na nossa denominação, nós temos o Lar Batista de Crianças. Uma instituição que protege e trabalha com crianças há anos a fio. Vamos entender, vamos conversar, vamos investir. E outras instituições, ou outros especialistas, ou outras repercussões, que de fato não só estão fazendo a denúncia, mas estão fazendo o trabalho dia após dia de proteção. E saber, inclusive, esse movimento entre aquilo que é denúncia, aquilo que ganha repercussão nas redes, aquilo que fica no hype do momento e aquilo que é a construção cotidiana de proteção de fato. E a gente poder investir naquilo que é proteção de fato. Né? E aí a gente sempre lembrar o quanto Jesus acolhia as crianças e não usava como recurso da sua própria popularidade. O nosso chamado é o mesmo: abraçar, proteger, ensinar, amar e lutar contra a exploração digital, espiritual, prática, nos engajando em oração, vigilância e ação. Essas três coisas se somam e são igualmente importantes. Esse cuidado, esse prestar atenção, essa proteção, essa interação com os nossos. Como uma ferramenta de cuidado, de discipulado, como um testemunho para a sociedade de que sim, nós estamos preocupados, sim, nós estamos agindo de forma prática, sim, nós estamos protegendo, tomando iniciativas, orando, lutando nesse cuidado. Que isso para nós não vai ser uma bandeira para repercutir nas redes, que isso não vai ser só um hype do momento, mas que isso vai ser de fato um compromisso da nossa própria existência como igreja, como cristãos no mundo e na sociedade. A gente poder dar testemunho ao mundo
desse cuidado, dessas iniciativas, dessa proteção. E entender que isso faz parte do nosso compromisso com Deus. Nós temos um compromisso com Deus e um Deus que manda que a gente proteja os menos favorecidos, os mais vulneráveis. E dentre os mais vulneráveis, com certeza as crianças são mais. São os que mais carecem da nossa atenção, da nossa proteção, diante daquilo que eles se tornarão ou não no futuro. Sim, porque abusos marcam a vida de crianças para sempre. Como pastor, eu já escutei nem 2, nem 3 histórias gravíssimas de abusos. E isso repercute muito. E há uma luta dessas pessoas para perdoar, para se perdoar, para trabalhar isso, para ressignificar e para seguir a vida depois dessas coisas. Então, é um desafio que não é pequeno, mas com a graça de Deus, a gente tem que tornar toda essa perturbação, ou todo esse incômodo, ou todo esse hype do assunto, nesse caminho prático, nesse caminho que de fato fará sentido, de investir em instituições sérias que de fato protegem e de nós protegermos efetivamente os nossos.